Roma antiga, o combate na arena era uma tradição enraizada que unia os mundos dos esportes, da política, da religião e do entretenimento. Era também totalmente louco. Os romanos amavam os jogos e os gladiadores eram como estrelas do rock e heróis esportivos misturados em um só. Eles lutavam diante de multidões enormes com uma grande variedade de armas e muitas vezes sob circunstâncias extremamente perigosas. Mas isso é só a ponta do iceberg. Hoje vamos dar uma olhada em alguns fatos insanos sobre como era ser um gladiador romano. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e nos diga nos comentários abaixo sobre que outro entretenimento histórico você gostaria de saber. Ok, isso vai esquentar rapidamente. Quando pensamos em gladiadores, tendemos a imaginar guerreiros lutando por esporte em uma arena como entretenimento para uma multidão. No entanto, nem sempre foi assim. Muito antes dos jogos se tornarem um evento público, o combate de gladiadores fazia parte dos ritos funerários dos aristocratas mais ricos de Roma. Acreditava-se que o derramamento de sangue em combate purificaria a alma do falecido e os prepararia para seu tempo no além. Este ritual, apropriado da cultura etrusca, era originalmente um luxo reservado apenas para os cidadãos romanos mais ricos. Mas com o passar do tempo e a evolução da cultura, as lutas se transformaram em espetáculos altamente populares financiados pelo Estado. A ideia de duas pessoas lutando até a morte por esporte pode soar bem insana para nós, mas para os antigos romanos, isso ficou desinteressante muito rapidamente. Então, para manter as coisas emocionantes e, com sorte, atrair o público de volta, os promotores recorreram a truques. Em vez de uma noite de cerveja a 10 centavos, havia o andabata, um truque que significava que, no combate, os gladiadores usavam vendas nos olhos e capacetes sem furos para os olhos. E se isso não fosse perigoso o suficiente, eles também não podiam usar nenhuma armadura, sendo restritos apenas a tangas e sandálias. Sim, parece bem severo, especialmente se estiver fazendo frio, mas este concurso particularmente brutal era normalmente reservado para criminosos condenados à morte. Os espetáculos na arena não se limitavam ao combate humano. Animais selvagens como crocodilos, elefantes e leões também faziam parte da ação. Os animais podiam ser colocados uns contra os outros ou às vezes lutar contra um humano. Quando esses eventos ocorriam, o animal não costumava lutar com gladiadores regulares. Os bestiários geralmente eram derrotados pelos animais que enfrentavam, o que absolutamente deliciava as multidões. Partidas como essas muitas vezes eram o evento de abertura dos jogos, porque presumivelmente nada diz entretenimento divertido como um condenado sendo comido por um crocodilo, mordida, mordida, mordida. A grande maioria dos gladiadores eram homens, mas havia algumas mulheres. Embora não se saiba quando a prática começou, também se sabe que mulheres lutaram na arena. A existência dessas guerreiras, conhecidas como gladiadoras, é conhecida apenas por alguns relatos. No entanto, alguns historiadores acreditam que elas possam ter sido uma característica comum dos jogos a partir do primeiro século. As gladiadoras lutavam para o espetáculo e muitas vezes participavam das atividades de caça, mas as gladiadoras nem sempre eram tratadas com o mesmo respeito que seus colegas masculinos. Eram frequentemente usadas em combates de paródia, destinados a fazer o público rir. Por exemplo, o imperador Domiciano é conhecido por ter encenado lutas entre gladiadoras e anões. Apesar disso, também houve competições legítimas entre essas gladiadoras e elas eram conhecidas por lutar com honra. Um relevo comemorativo antigo, na cidade de Halicarnasso, representa tal batalha, lutada entre duas mulheres identificadas como Aquila e Amazon. Os relevos sugerem que as combatentes foram libertadas após a batalha terminar em um impasse. A era das gladiadoras chegou ao fim no ano 200, quando o imperador Septímio Severo as proibiu dos jogos. Hollywood nos fez acreditar que o combate de gladiadores era um cenário infernal e sangrento que só acabava quando alguém morria. Mas a verdade é muito mais complicada. Na realidade, os gladiadores eram caros para treinar. Eles também precisavam ser alimentados e alojados. Por isso, os donos não estavam exatamente ansiosos para ver seu investimento sendo eliminado na arena. Como resultado dessas considerações financeiras, matar era bem menos comum do que nos fizeram acreditar. Para ajudar a minimizar despesas, havia muitas brechas que permitiam que ambos os combatentes saíssem vivos da luta. Por exemplo, se a luta ficasse entediante, ela poderia ser declarada um impasse para que o evento passasse para o próximo combate. Inversamente, se uma luta fosse particularmente emocionante, ambos os gladiadores poderiam ser recompensados por proporcionar um espetáculo
espetáculo tão bom e depois permitidos a sair com honras.